A bala os unia perto demais, e quando nas ruas estreitas de Alfama como um grito abafado de um fado esquecido. João, o violinista de mãos calejadas e coração partido, jogou-se atrás de uma carroça velha, o coração martelando como o ritmo de uma morna enlouquecida. Ele não era um herói de novela, apenas um homem que amava demais e errava ainda mais, e agora os mafiosos de Lisboa o caçavam como um traidor que sabia segredos que podiam derrubar impérios invisíveis. No escuro da noite, ele sussurrou para si mesmo: se eu sobreviver a isso, juro que nunca mais fujo do que sinto. João acordou com o sol filtrando pelas persianas rachadas do seu quarto apertado no bairro alto, o ar carregado do cheiro de pastéis de nata da padaria lá embaixo e do sal do Tejo que subia pela janela aberta. Fazia 3 anos desde que ele havia fugido de Faro, sua terra natal no Algarve, deixando para trás um amor de juventude que ardia como o sol de verão, um amor que a família e a sociedade rotulavam de pecado, mas que para ele era a única verdade. Em Lisboa, ele se reinventara como músico de rua, tocando fados que falavam de saudades impossíveis, de amores que se perdiam nas curvas do Douro ou nas ondas do Atlântico. Seus dedos dançavam nas cordas do violão antigo, herdado do avô, e as moedas tilintavam na caixa de charutos ao seu lado. Mas a cidade, com sua beleza traiçoeira, guardava sombras. Sombras que agora o perseguiam. Tudo começara inocentemente, ou assim ele pensara. Há 6 meses, João fora contratado para tocar em um bar escondido no Chiado, um lugar chamado O Esconderijo, frequentado por artistas boêmios e sussurros de negócios sujos. O dono, um homem corpulento chamado Rui, com olhos como azevites e um sorriso que não chegava às pupilas, prometera boa paga. Você toca como se o diabo estivesse no seu ombro, rapaz, dissera ele na primeira noite, batendo nas costas de João com uma mão que cheirava a tabaco e perigo. João aceitara, precisando do dinheiro para pagar o aluguel e os remédios da mãe, que ainda vivia em Faro, lutando contra um câncer que a família fingia não existir por vergonha. Mas o Esconderijo não era só um bar. Era o covil de uma rede de contrabandistas que traficavam de tudo, de arte roubada das galerias do Porto a substâncias que faziam os olhos dos clientes vidrados como vidro fosco. João vira demais, conversas em voz baixa sobre carregamentos que chegavam de Espanha pelo Guadiana, subornos a polícias corruptos, e pior, olhares famintos para os jovens garçons que serviam mais do que drinks. Ele era gay, sim, e orgulhoso disso em silêncio, mas ali, no submundo lisboeta, ser diferente era uma fraqueza que os tubarões farejavam. Uma noite, após um show onde tocara Estranha Forma de Vida, uma balada de Amália que sempre o deixava vulnerável, Rui o chamara para o escritório nos fundos. Você é bom, João. Mas bons meninos como você podem ser úteis de outras formas, dissera Rui, deslizando um envelope gordo pela mesa de mogno lascado. Dentro, não só dinheiro, mas uma lista de nomes, clientes endividados, rivais a serem vigiados. João recusara, o estômago revirando como o mar em tormenta. Eu toco música, não sou espião, respondera ele, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Rui rira, um riso seco como o vinho do Alentejo. Todo mundo é espião aqui, miúdo. E se não for dos nossos, vira dos outros. Naquela mesma semana, os telefonemas começaram. Vozes roucas, anonimas, ameaçando a mãe em Faro, prometendo que o próximo fado de João seria tocado em um caixão flutuante no Tejo. Ele mudara de bar, de rua, mas Lisboa era pequena para quem fugia de si mesmo. E então, a bala. Não era a primeira ameaça, mas a primeira que chegara perto o suficiente para ele sentir o cheiro de pólvora. Agora, deitado na cama úmida, João olhava para o teto rachado, onde uma mancha de umidade se espalhava como uma ferida aberta. Ele precisava de um plano, de aliados, mas quem confiaria em um músico errante com olhos castanhos cheios de segredos? O dia amanheceu com uma brisa fresca do oceano, carregando o aroma de jasmins das varandas vizinhas. João desceu as escadas rangentes do prédio antigo, o violão pendurado nas costas como um escudo. As ruas do bairro alto já fervilhavam, turistas com mapas amassados, vendedores de castanhas assadas, e os primeiros bêbados da noite anterior cambaleando para casa. Ele parou em uma esplanada na esquina da Rua do Carmo, pedindo um galão forte para acalmar os nervos. A dona, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos bondosos chamada Dona Fátima, serviu-lhe com um sorriso maternal. Você parece um fantasma, Joãozinho. O que anda te atormentando? Ele hesitou, os dedos tamborilando na xícara de porcelana lascada. Dona Fátima era uma das poucas que sabiam de sua orientação. Ela ouvira uma vez, anos atrás, beijando um rapaz ruivo sob a luz fraca de um poste, e em vez de julgar, abraçara-o como um filho. São os tubarões, não é? Aqueles porcos do Chiado que acham que Lisboa é deles. João assentiu, os olhos baixos. Eles querem que eu os ajude, Dona Fátima. Mas eu não posso. Minha música é a única coisa limpa que me sobrou. Ela suspirou, limpando o balcão com um pano gasto. Então fuja, menino. Vá para o Porto, ou para Coimbra,
onde as coisas são mais calmas. Ou encontra alguém que lute por você. Alguém que lute por você. As palavras ecoaram como um refrão de fado. João pensou em Miguel, o amor de Faro, o garoto de pele morena e riso contagiante com quem dividira segredos nas praias escondidas do Algarve. Miguel, que desaparecera após a família de João descobri-lo em seus braços, rotulando-o de aberração. Você é uma vergonha para o nome da família, gritara o pai, os olhos flamejantes como o sol poente. Miguel partira para Lisboa, ou assim diziam os rumores, mas nunca mais uma carta, um sinal. E agora, com a morte rondando, João se perguntava se o destino era cruel o suficiente para trazê-lo de volta. Ele tocou o dia todo na Praça Luís de Camões, onde as estátuas pareciam sentinelas silenciosas. O violão chorava melodias de saudade, atraindo um círculo de ouvintes, casais de mãos dadas, idosos com memórias nos olhos, e uma jovem com dreadlocks que dançava devagar. Entre as moedas, um bilhete caiu: encontre-me no mirador da Senhora do Monte às 8 horas. Sem perguntas. Um amigo. O coração de João parou. Amigo? Em Lisboa, amigos podiam ser veneno doce. Mas a curiosidade, misturada ao desespero, o impeliu. Ele guardou o bilhete no bolso da camisa desbotada, continuando a tocar como se a música pudesse afastar os fantasmas. Às 7 da noite, o sol mergulhava no Tejo, pintando o céu de tons de âmbar e púrpura. João subiu a colina íngreme até o miradouro, o suor escorrendo pelas costas apesar da brisa. O lugar era mágico, Lisboa se estendia abaixo como um tapete de telhados vermelhos e cúpulas douradas, o castelo de São Jorge vigiando do alto. Ele se encostou na balaustrada de ferro forjado, o violão ao lado, e esperou. Os minutos se arrastaram como notas longas em uma balada. Então, passos. Leves, hesitantes. Ele se virou, e o mundo parou. Era Miguel. Mais alto, mais magro, com o cabelo curto e uma cicatriz fina na bochecha esquerda, mas os mesmos olhos verdes como o mar de Faro. João, murmurou ele, a voz rouca de emoção contida. João sentiu as pernas fraquejarem, as mãos tremendo como se tocassem uma corda partida. Você. Como? Por que agora? Miguel deu um passo à frente, mas parou, como se uma barreira invisível os separasse. Eu nunca parei de te procurar. Mas Lisboa me engoliu, e agora? Agora eu sei porque você fugiu. E porque eles te caçam. Eles se sentaram no banco de pedra, o silêncio entre eles carregado de anos perdidos. Miguel contara sua história em fragmentos. Após a briga em Faro, ele viera para a capital sonhando com uma vida nova, mas encontrara apenas dívidas e empregos precários. Trabalhara como garçom em bares duvidosos, aproximando-se perigosamente da rede de Rui. Eu era o isca deles, João. Encantava os clientes, ouvia segredos. Mas quando soube que você estava aqui, tocando como um anjo caído, eu pedi para sair. Eles não gostam de traidores. Os olhos de Miguel brilhavam com lágrimas não derramadas. Eu te amo ainda. Sempre amei. Mas o medo nos separou, e agora o medo nos une. João sentiu o peito apertar, uma mistura de alívio e terror. O amor de juventude, que ele pensara morto como um fado sem voz, pulsava vivo novamente. Mas com ele vinham as perguntas, porque Miguel não o procurara antes. E como ele sabia dos mafiosos? Eu vi você no Chiado uma vez, confessou Miguel, o rosto corando sob a luz crepuscular. Você tocava gaivota, e eu chorei como um idiota. Mas Rui me vigiava. Ele sabe de nós, João. Sabe que você é a minha fraqueza. A revelação caiu como uma pedra no estômago de João. Então, o bilhete era uma armadilha. Ou uma chance. A noite caiu suave, as luzes da cidade acendendo como estrelas terrestres. Eles desceram juntos pelas ruas labirínticas de Graça, mãos roçando acidentalmente, enviando faíscas pela pele. No apartamento de João, o ar estava pesado de possibilidades. Fique, sussurrou João, a voz falhando. Miguel hesitou, os olhos percorrendo o quarto simples, pôsteres desbotados de fado, o violão encostado na parede, uma foto antiga deles dois na praia, escondida em uma gaveta. Eu fico. Mas amanhã, enfrentamos isso juntos. Não mais sozinhos. Naquela noite, deitados lado a lado na cama estreita, eles não se tocaram, não ainda. As palavras fluíram como um rio represado, memórias de beijos roubados nas dunas, risos abafados sob as estrelas, e a dor da rejeição familiar. A mãe de João, devota católica, chamara um padre para exorcizar o demônio do filho, o pai de Miguel, pescador rude, o espancara até sangrar. Eles nos viam como monstros, disse Miguel, a voz baixa. Mas nós éramos só meninos apaixonados. João virou-se para ele, os olhos encontrando os dele na penumbra. E agora?
Somos homens. E o mundo ainda nos julga. O sono veio em ondas, interrompido por sonhos de balas e ondas engolindo praias. Ao amanhecer, um barulho na porta os acordou, um envelope deslizado por baixo, sem selo. Dentro, uma foto, eles dois no miradouro, tirada na noite anterior. No verso, rabiscado em tinta vermelha, volte para o esconderijo, ou ele morre. O terror os invadiu como uma maré alta. Rui sabia. Sempre soubera. Eles saíram correndo para as ruas, o sol de manhã cegando-os. Miguel conhecia um esconderijo temporário, um sótão em Belém, onde um primo distante alugava quartos a artistas falidos. Lá, trancados com uma porta reforçada, planejaram. Precisamos de provas, disse Miguel, desenhando um mapa improvisado em um guardanapo. Registros dos carregamentos, nomes de policiais comprados. Eu tenho contatos na rede, mas arriscados. João balançou a cabeça, o pânico subindo. E se nos pegarem? Eu não sou como você, Miguel. Eu fujo. Miguel pegou sua mão, os dedos entrelaçando firmes. Você não foge mais. Lembra do que prometemos na praia. Juntos contra o mar, contra o mundo. As palavras aqueceram o peito de João, mas o medo persistia. Eles eram dois contra uma hidra de corrupção, em uma cidade que amava seus filhos mas devorava os vulneráveis. E no meio disso, o amor renascido, frágil como uma melodia sussurrada, mas forte o suficiente para desafiar as trevas. Dias se transformaram em uma dança perigosa. Miguel infiltrava-se nos bares periféricos, colhendo fragmentos de conversa como um espião de novela. João tocava em locais remotos, o mercado da Ribeira, praças esquecidas em Alcântara, sempre vigiando as sombras. Uma noite, enquanto dedilhava Amor é água que corre, uma mulher se aproximou, alta, com cabelo preto como a noite e um casaco de cor que gritava perigo. Você é o cantor que Rui quer morto, disse ela, a voz baixa e aveludada, com sotaque do norte. Eu sou Inês. E eu odeio ele tanto quanto você. Inês era uma aliada improvável, ex-amante de um dos capangas de Rui, traída e deixada para morrer em um beco do cais do Sodré. Lésbica declarada em uma cidade que ainda sussurrava sobre mulheres como ela navegava o submundo com a ferocidade de uma leoa ferida. Eles mataram meu amor, confidenciou ela a João e Miguel em um café escondido em Moraria. Uma artista de rua, como você. Batida por desrespeitar o código deles. Seus olhos, castanhos e afiados, encontraram os de Miguel. Vocês dois. Eu vejo o que têm. Não deixem que nos quebrem. Com Inês, o plano ganhou forma. Ela fornecia acesso a um armazém abandonado no Ducapesca, onde os contrabandistas guardavam caixas de artefatos. Vão amanhã à meia-noite, instruiu ela, passando um molho de chaves enferrujadas. Peguem os livros contábeis. Eu cubro a saída. Mas o risco era palpável, patrulhas armadas, câmaras improvisadas, e o fantasma de traições passadas. João, deitado ao lado de Miguel naquela noite, confessou seus demónios. E se eu te perder de novo? O mundo nos odeia por quem amamos, Miguel. Por sermos nós. Miguel virou-se, traçando o contorno do rosto de João com o dedo. O mundo odeia o que não entende. Mas nosso amor é a música que eles nunca calarão. Eles se beijaram então, devagar, como se o tempo parasse, um beijo de reencontro, de perdão, de promessas tecidas em sussurros. Não era luxúria, mas uma âncora em meio à tempestade, um lembrete de que, apesar das balas e das sombras, eles tinham um ao outro. À meia-noite os encontrou rastejando pelas docas escuras de Lisboa, o cheiro de peixe podre misturando-se ao sal do mar. O armazém era um labirinto de caixas empilhadas, iluminado por lâmpadas fracas que piscavam como olhos sonolentos. João carregava o violão vazio, uma distração caso fossem pegos, sou só um músico perdido, diria. Miguel, com uma lanterna pequena, guiava o caminho. Inês esperava do lado de fora, motor ronronando em um carro roubado. Eles encontraram os livros em uma sala trancada, páginas amareladas cheias de números e nomes, subornos ao inspetor Carvalho, carregamentos de êxtase disfarçados de vinhos do Douro, e pior, uma lista de dívidas pessoais, incluindo o nome de Inês riscado em vermelho. Isso acaba com eles, sussurrou Miguel, enfiando os volumes em uma mochila. Mas então, o som, botas no concreto, vozes grossas e quando? Alguém aí? Vasculhem. O pânico explodiu. João tropeçou em uma corda solta, derrubando uma caixa que se abriu em uma cascata de estátuas roubadas, relíquias de conventos alentejanos, agora poeira no chão. Os capangas surgiram das sombras, 3 deles, com rostos marcados por cicatrizes e olhos frios como o aço. O violinista e o garoto bonito,
rosnou o líder, um brutamonte chamado Vasco, com tatuagens de âncoras nos braços. Rui vai adorar isso. A luta foi caótica, primal. Miguel derrubou um com um soco preciso, aprendido nas brigas de rua de Faro. João, sem armas, usou o violão como escudo, bloqueando um golpe que teria rachado seu crânio. Corram, gritou Inês da porta, atirando uma lata de spray que encheu o ar de fumaça acre. Eles escaparam por pouco, pulando para o carro enquanto balas ricocheteavam no metal. O Tejo passava ao lado, negro e indiferente, testemunha silenciosa de mais uma noite de sangue em Lisboa. De volta ao sótão em Belém, ofegantes e machucados, eles examinaram o botim. Os livros eram ouro, provas irrefutáveis de corrupção que podiam ir para a imprensa, para a polícia honesta que ainda existia nas sombras da cidade. Mas o preço, Vasco escapara, e agora a caçada era pessoal. Eles sabem onde eu moro, disse João, o lábio inchado sangrando devagar. Miguel limpou o ferimento com um pano úmido, os olhos cheios de fúria protetora. Então mudamos. Vamos para Sintra, ou Cascais. Tempo para respirar. Inês discordou, acendendo um cigarro com mãos trêmulas. Não fujam. Ataquem. Eu tenho um contato na PJ, Polícia Judiciária. Um agente que perdeu o irmão para esses porcos. Entregamos amanhã. Mas a dúvida pairava. E se fosse outra armadilha? João olhava para Miguel, vendo nele não só o amor perdido, mas um espelho de suas próprias feridas. Eles eram foras da lei por acidente, marginalizados por amar quem amavam, e agora lutavam não só pela vida, mas pela dignidade. Na manhã seguinte, o sol banhava os jornimos de Belém em luz dourada, mas para eles, era um véu fino sobre o abismo. Eles se encontraram com o agente, um homem magro chamado Duarte, em uma confeitaria anônima perto do padrão dos descobrimentos. Vocês são corajosos, ou tolos, disse ele, folheando os livros com olhos afiados. Isso derruba Rui, mas atrai os tubarões maiores. A máfia não perdoa. Ele prometeu proteção, mas João via a hesitação, a polícia, afinal, era tecida de fios podres. Enquanto saíam, o telefone de Miguel tocou, um número desconhecido. Vocês acham que ganharam? O próximo show do violinista é no inferno. A linha caiu. O terror os paralisou. Inês praguejou, os punhos cerrados. Eles nos rastrearam. Corram para o interior, Évora, talvez. Eu cuido do resto. Mas fugir significava abandonar o amor recém-encontrado à deriva. Na estrada para o Alentejo, em um carro emprestado que rangia como um lamento, João e Miguel dirigiam em silêncio, as planícies se abrindo como um convite à liberdade. Lembra das oliveiras em Faro? Perguntou João, a mão no joelho de Miguel. Prometemos plantar uma juntos, símbolo de raízes eternas. Miguel sorriu pela primeira vez em dias, os olhos úmidos. Nós plantamos, amor. Mesmo que o mundo queime ao redor. Em Évora, eles se esconderam em uma quinta abandonada nos arredores, paredes de cal branca e quando memórias de vinhos e colheitas. Ali, longe das luzes de Lisboa, o amor floresceu em conversas longas sob as estrelas. João tocava violão ao luar, melodias que falavam de redenção, e Miguel cantava baixinho, a voz rouca entrelaçando-se como videiras. Mas a paz era ilusória. Notícias chegavam por rádio, batidas policiais no chiado, Rui preso, mas seus aliados livres e furiosos. Uma semana depois, o inevitável, um carro preto parou na estrada poeirenta. Vasco e dois outros desceram, armas reluzindo ao sol impiedoso. Fim da linha, amantes, zombou Vasco, o sotaque alentejano torcido em ódio. João e Miguel correram para a quinta, barricando a porta com mesas velhas. Tiros ecoaram, estilhaçando janelas, e o ar encheu-se de poeira e medo. Eu te amo, gritou João sobre o barulho, puxando Miguel para um abraço. Se morrermos, morremos juntos. Mas o destino, caprichoso como um fado, interveio. Sirenes no horizonte, Duarte, com reforços. Inês aparecera, traindo um traidor interno, guiando a polícia até ali. A troca de tiros foi breve, brutal. Vasco caiu, os outros se renderam. Quando o silêncio voltou, João e Miguel emergiram, cobertos de gesso e suor, mas vivos. Abraçados no pátio da quinta, sob o céu vasto do Alentejo, eles choraram, de alívio, de vitória, de um amor que sobrevivera ao inferno. Meses depois, Lisboa os recebeu de volta como heróis discretos. Rui fora condenado, a rede desmantelada, e os jornais sussurravam sobre o casal que cantou contra a máfia. João tocava agora no Rossio, multidões aplaudindo não só a música, mas a história por trás. Miguel, ao seu lado, gerenciava um pequeno estúdio, ensinando jovens a encontrarem voz em suas diferenças.
Inês abria um bar só para os fora da curva, gays, lésbicas, todos os que o mundo tentava apagar. Uma noite, no mirador onde tudo recomeçara, João tirou uma semente de oliveira do bolso. Para Faro. Ou plantamos aqui? Miguel riu, beijando sob as estrelas. Aqui. Nossas raízes são onde o amor cresce. E assim, em Lisboa, cidade de saudades e renascimentos, eles teciam um futuro, não sem cicatrizes, mas cheio de melodias que ecoariam para sempre. No anoitecer que se aproximava, com as luzes da Baía de Cascais pescando como promessas distantes, João e Miguel sentaram-se na varanda da pequena casa que alugavam nos subúrbios de Lisboa. A brisa do Atlântico carregava o sal e o eco distante de gaivotas, um lembrete de que o mar sempre voltava, lavando as feridas mas deixando a areia movediça. Fazia 2 meses desde a queda de Rui, e a vida, que outrora parecera um fado trágico, agora sussurrava tons de esperança. Mas João sabia que as sombras não desapareciam com uma sentença judicial, elas se reinventavam, como as ruas de Lisboa que mudavam de nome mas guardavam os mesmos segredos. Você acha que acabou de verdade? Perguntou João, os dedos traçando as veias salientes no dorso da mão de Miguel. O outro homem, com o queixo apoiado na grade enferrujada, virou o rosto, os olhos verdes capturando o último raio de sol. Acabou o que podíamos controlar. Mas o mundo. Ele ainda nos olha torto, amor. Lembra do taxista ontem? 2 homens sozinhos. Cuidado com os olhares, disse ele, como se fôssemos criminosos. João riu baixinho, mas era um riso amargo, tingido da dor acumulada de anos escondendo beijos em becos, de noites em que o amor era um luxo perigoso. Eles haviam voltado para a cidade devagar, testando as águas como mergulhadores cautelosos. Miguel encontrara trabalho em uma galeria de arte no Lisboa Factory, restaurante pinturas que contavam histórias de exploradores e amantes perdidos, ironia que ele apreciava com um sorriso irônico. João, fiel ao violão, tocava em eventos pequenos, casamentos em Sintra, festas em Quintas do Douro. Mas as manchetes os seguiam como fantasmas. O músico e o amigo, heróis gays contra a máfia, proclamava o Correio da Manhã, e com elas vinham os olhares, alguns de admiração, outros de veneno puro. Uma carta anônima chegara na semana anterior: vocês sujam a honra de Portugal. Voltem para o buraco de onde saíram. Assinada por Filhos Verdadeiros de Portugal, um grupo obscuro que ecoava os ecos da ditadura de Salazar, quando ser gay era crime, e o amor, uma sentença de silêncio. Inês os visitava frequentemente, trazendo vinho do Alentejo e histórias de seu novo bar, a Sombra Livre, no Bairro Alto. O lugar era um oásis, paredes pintadas de arco-íris sutis, música de fado lésbico tocando baixinho, e uma clientela que incluía ativistas, artistas e os cansados de fingir. Vocês me salvaram tanto quanto eu a vocês, dizia ela, erguendo a taça em brindes que misturavam gratidão e fúria. Mas até Inês carregava cicatrizes. Sua amante, Sofia, uma pintora de rua assassinada pelos capangas de Rui, pairava como um espectro em suas risadas forçadas. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo Jardim da Estrela, João parou diante de uma fonte antiga, onde casais heterossexuais posavam para fotos. Eu invejo isso, às vezes, confessou ele, a voz baixa. A normalidade. Sem medo de mãos dadas em público. Miguel puxou para um banco sombreado por plátanos centenários, o ar perfumado de magnólias. Normalidade é uma ilusão, João. Para eles, é casamento e filhos, para nós, é sobreviver a balas e olhares. Mas olha para mim, eu escolheria isso 1000 vezes, contanto que seja contigo. O beijo que se seguiu foi suave, demorado, um ato de rebeldia quieta contra o mundo que os observava. Mas a calmaria era frágil. Duarte, o agente da PJ, ligou uma noite, a voz tensa como uma corda de violão esticada. Vocês derrubaram Rui, mas o topo da pirâmide ainda está de pé. Um tal de Domingos, de Coimbra, está expandindo para Lisboa. E ele sabe de vocês, os vê como símbolos perigosos. João sentiu o estômago revirar, o eco da bala em Alfama voltando como um pesadelo. O que quer que façamos? Testemunhar. Escrever um livro. Duarte riu seco. Talvez. Mas cuidado, há espiões na polícia, e na imprensa. Fiquem quietos por enquanto. A quietude durou pouco. Uma semana depois, durante um show de João no Teatro Nacional Dona Maria II, no Rossio, o caos irrompeu. Ele estava no palco, o violão cantando Não sei porque te foste embora, a plateia hipnotizada, quando um homem na primeira fila se levantou, gritando, traidores. Vocês envergonham Deus e a pátria. Uma garrafa voou, estilhaçando-se aos pés de João. Gritos, empurrões, a multidão se dividiu em defensores e haters, punhos voando como notas dissonantes. Miguel pulou o palco, protegendo-o com o corpo, enquanto seguranças intervinham.
No camarim, ofegantes, João desabou em uma cadeira, o rosto pálido. Eles nos odeiam por vivermos, Miguel. Por amarmos. Naquela noite, em casa, o telefone tocou novamente, não Duarte, mas uma voz desconhecida, suave como seda envenenada. Parabéns pelo show, violinista. Mas o próximo ato é nosso. Domingos manda saudações. A linha caiu, deixando o silêncio como uma ameaça. Eles barricaram as portas, mas o sono fugiu. Deitado ao lado de Miguel, João sussurrou medos antigos. E se eu for embora? Para Espanha, ou Brasil? Você viria? Miguel apertou sua mão. Aonde você for, eu sigo. Mas não fujamos do que construímos. Inês chegou ao amanhecer, com café forte e um plano. Domingos é o cérebro. Ele opera de um cassino em Coimbra, lavando dinheiro através de shows de fado falsos. Eu tenho uma amiga lá, Carla, uma dançarina que escapou das garras dele. Ela pode nos infiltrar. Os olhos de Inês brilhavam com determinação, mas João via o custo, mais risco, mais noites sem dormir. Ainda assim, eles aceitaram. O amor, afinal, não era só rosas, era espinhos que cortavam fundo. A viagem para Coimbra foi uma odisseia de trens lotados e olhares curiosos. A cidade dos estudantes, com suas ruas medievais e o mondego serpenteante preguiçoso, parecia um mundo à parte de Lisboa, mais académica, menos selvagem. Mas sob a fachada de bibliotecas e cafés, pulsava o mesmo veneno. Carla os encontrou em uma tasca escondida perto da universidade, uma mulher de 30 anos com tatuagens de flores murchas nos braços e um sotaque beirão que enrolava as palavras como fumaça. Domingos coleciona brinquedos, disse ela, os olhos frios. Músicos, dançarinas, qualquer um bonito e quebrável. Eu dancei para ele até que ele tentou me vender para um cliente rico. Agora, eu ajudo a cair quem cai. Com Carla, eles se infiltraram no cassino, Fado Real, um palácio de neon e mármore falso às margens do rio. João foi contratado como músico convidado, o violão sua senha. Miguel, como assistente de palco, e Inês ficaria de vigia. A noite do show chegou como uma tempestade, o salão lotado de homens de ternos caros, mulheres com joias que gritavam novo riqueza, e Domingos no centro, um homem de 60 anos com cabelo grisalho penteado para trás e olhos como poços sem fundo. Toque para mim, rapaz, ordenou ele a João, batendo palmas lentas após a primeira música. Você tem alma. E alma se vende bem. Nos bastidores, entre intervalos, Miguel colhia informações, conversas sobre envios de Porto para Vigo, nomes de juízes comprados. Mas o perigo espreitava. Um capanga de Domingos, um jovem com cicatriz no pescoço, reconheceu Miguel de rumores lisboetas. Você é o traidor do Sul, sussurrou ele, a mão no coldre. Uma perseguição nos corredores escuros do cassino seguiu, portas batendo, ecos de passos, o cheiro de charutos e medo. João, alertado por um sinal, tocou uma nota errada no palco, distraindo a plateia enquanto Miguel escapava por uma janela. Eles se reuniram em um motel barato na periferia, o coração acelerado. Carla trouxe os documentos, faturas falsificadas, gravações de áudio que ela roubara. Isso o afunda, disse ela, mas sua voz tremia. Mas ele revida feio. Cuidado com a família, ele tem filhos na política. De volta a Lisboa de trem, a paisagem borrada pela janela espelhava suas mentes, verde do interior dando lugar ao azul do Tejo. João encostou a cabeça no ombro de Miguel. Nós estamos mudando o mundo, ou ele nos está mudando. Os dias seguintes foram de tensão crescente. Manifestações pipocavam nas ruas de Lisboa, grupos conservadores protestando contra a agenda gay, inflamados por pastores evangélicos que viam na história de João e Miguel um assalto à tradição. Uma igreja em Belém queimou uma efígie deles, e o ódio se espalhava como incêndio no pinhal. Duarte os avisou, fiquem fora do radar. A entrega das provas é amanhã. Mas naquela noite, o inevitável, invasores no apartamento. Não mafiosos, mas fanáticos, 3 homens com cruzes no peito, armados de ódio e porretes. A luta foi visceral, mesas viradas, lâmpadas estilhaçadas, sangue no tapete persa. João acertou um com o violão, a madeira rachando como seu coração. Miguel lutou como um leão, mas levou um golpe na costela que o deixou ofegante. Inês chegou a tempo, com uma pistola emprestada, dispersando os agressores. Eles são financiados por Domingos, cuspiu ela, vendando as feridas. O velho joga sujo até o fim. No hospital, sob luzes frias e o bip de máquinas, João segurou a mão de Miguel. Eu tenho medo, mas não de morrer. De te perder para esse ódio. Miguel, pálido mas sorridente, apertou de volta. O ódio é barulho, amor. Nosso amor é a melodia que fica.
A entrega das provas foi um clímax silencioso. Em um café no Chiado, Duarte pegou o envelope, prometendo justiça. Dias depois, prisões ecoaram de Coimbra a Lisboa, Domingos algemado em frente às câmaras, seus impérios desmoronando como castelos de areia. Mas a vitória era agridoce. A mídia dividiu-se, alguns o chamavam de heróis, outros de agitadores que dividem a nação. Cartas de apoio chegavam, de jovens gays em Faro, lésbicas no Porto, famílias que se revelavam. Em uma noite de verão, no Festival de Fado de Alfama, João subiu ao palco pela primeira vez abertamente com Miguel ao lado. Esta é para os que amamos, apesar de tudo, anunciou ele, e o violão chorou uma nova canção, de perdão, de raízes entrelaçadas, de um Portugal que aprendia a abraçar seus filhos todos. A multidão aplaudiu, e nas sombras, Inês e Carla sorriam, testemunhas de um renascimento. Mas o capítulo não fechava ali. Rumores de uma nova ameaça, um clã do norte, vingando Domingos. João e Miguel, agora casados em uma cerimônia simples no cartório de Lisboa, plantaram sua oliveira no jardim da casa. Raízes profundas, disse Miguel, a terra sujando as mãos. Para o que vier. E veio, uma carta de Faro, da mãe de João, tremida mas sincera. Eu errei, filho. Venha-me ver. Traga seu amor. O reencontro em Faro foi um vendaval de emoções, lágrimas na praia onde tudo começara, abraços hesitantes, confissões sussurradas ao vento. A mãe, mais frágil mas com olhos abertos, segurou a mão de Miguel. Você o faz feliz. Isso basta. Foi o perdão que João mais temera, e o mais doce. Anos se passaram, e Lisboa mudou com eles. A sombra livre tornou-se rede, centros de apoio brotando como videiras. João escreveu um livro, Memórias entrelaçadas de música e luta, que se tornou best-seller, inspirando gerações. Miguel pintava murais de amores diversos nas paredes da cidade. Inês encontrou paz com uma nova parceira, uma escritora de poesia que capturava saudades em versos. E em noites quietas, no mirador da Senhora do Monte, eles se sentavam, mãos entrelaçadas, olhando a cidade que os quase matara mas os fizera inteiros. Nós sobrevivemos, murmurava João. Nós vencemos. Miguel sorria, beijando sua têmpora. Não sobrevivemos, amor. Vivemos. O outono chegava a Lisboa com uma melancolia suave, folhas de castanheira caindo como confetes dourados nas calçadas de paralelepípedos. João acordava cedo agora, o hábito de músico de rua transformado em rotina de professor em uma escola de artes no Lumiar. Ali, ensinava jovens a encontrar voz no instrumento, a transformar dor em melodia, lições que ele aprendera na carne. Miguel, ao seu lado na cama, ainda dormia profundamente, o peito subindo e descendo em ritmo calmo, uma tatuagem de oliveira no ombro marcando a promessa que haviam selado anos atrás. Mas naquela manhã, o telefone vibrou como um presságio, arrancando João do sono. Era Duarte, a voz rouca de quem fumava demais. Vocês achavam que era o fim. O clã do norte, os filhos do Minho, estão atrás de vingança. Domingos era só um peão, o chefe é um fantasma chamado Abel, que opera de Braga. Ele vê vocês como o estupim que queimou sua rede no sul. João sentou-se, o quarto girando levemente. Quanto tempo temos? Pouco. Fiquem alertas. E, há mais. Alguém vazou seu endereço para a imprensa. Manifestantes podem vir. O medo, companheiro antigo, instalou-se como um hóspede indesejado. Eles cancelaram aulas, trancaram portas, mas Lisboa não era uma prisão fácil de ignorar. Inês ligou logo depois, furiosa. Eu ouvi. Carla tem contatos em Braga. Ela diz que Abel é pior que Domingos, um fanático que mistura máfia com seitas religiosas, pregando que pecadores como vocês merecem purgação. Inês pausava, o som de copos tilintando ao fundo de seu bar. Venham para cá. A sombra livre tem porão seguro. Eles foram, o carro serpenteando pelas avenidas margeadas de plátanos nus. O bar estava lotado aquela noite, quinta-feira de fado aberto, vozes roucas enchendo o ar de lamentos e aplausos. Carla esperava no porão, mapas espalhados em uma mesa improvisada, garrafas de vinho tinto como pesos de papel. Abel recruta em vilas pobres do Minho, explicou ela, traçando linhas com um dedo marcado por anéis de prata. Drogas em troca de lealdade, ódio contra os desviados. Vocês são troféus para ele, provar que pode silenciar os heróis gays de Lisboa. Miguel, encostado na parede úmida, cruzou os braços. Então o quê? Contra-atacamos de novo. Eu pensei que tínhamos paz. João tocou seu ombro, sentindo a tensão nos músculos. Paz é ilusão, como você disse. Mas fugir? Não mais. O plano nasceu ali, entre sombras e vinho, infiltrar uma reunião de Abel em Guimarães,
o berço da nação, onde o ódio se vestia de tradição. A viagem para o norte foi um contraste gritante com o sul ensolarado. O Douro dava lugar a montanhas verdes, vinhedos em terraços como escadas para o céu, mas o ar carregava um frio úmido que penetrava os ossos. Em Guimarães, eles se hospedaram em uma pensão discreta perto do castelo medieval, quartos com cheiro de mofo e lençóis engomados. Carla os conectara a um informante local, um ex-membro chamado Tiago, um rapaz de 20 e poucos anos com olhos assombrados e uma tatuagem desbotada de cruz no pulso. Eu entrei por dinheiro, confessou ele em um café escondido, o vapor do bica subindo como segredos. Mas saí quando vi o que faziam, espancamentos de casais como vocês, em nome de Deus. Abel prega que o amor gay é praga, e ele cura com fogo. Tiago os levou a uma reunião em uma adega abandonada nos arredores, o lugar fedendo a uvas fermentadas e desespero. Disfarçados, João de entregador, Miguel de fazendeiro local, eles se esgueiraram pelas sombras, gravadores escondidos nos bolsos. Vozes ecoavam. Abel, um homem alto com barba branca e olhos fanáticos, discursava. Lisboa caiu para os sodomitas. Mas o norte resiste. Vamos purgar, irmãos, com balas se preciso. Risos guturais, brindes com aguardente. João sentiu o baile subir, o ódio tão palpável quanto o cheiro de terra molhada. Eles gravaram tudo, nomes, planos de ataques a centros LGBTQ+, em Porto e Lisboa. Mas a saída foi um labirinto de pânico, um guarda os avistou, alarmes mentais soando. Corrida pelas vinhas, galhos chicoteando rostos, o luar traçando caminhos prateados. Tiago os cobriu, distraindo com uma briga falsa, mas levou um soco que o deixou sangrando. Vão, gritou ele. De volta à pensão, ofegantes, Miguel abraçou João. Isso nunca acaba, não é? O ódio é uma hidra. E não acabou. Dias depois, em Lisboa, o vazamento veio. Um vídeo granulado da reunião circulou online, mas editado, pintando João e Miguel como provocadores, não vítimas. Manifestações explodiram no Marquês de Pombal, cartazes com seus rostos riscados de vermelho, gritos de fora, degenerados. A polícia, dividida, hesitava em intervir. Inês organizou contra-manifestações na Sombra Livre, uma multidão arco-íris marchando pelas ruas, cantando hinos de orgulho. Vocês não estão sozinhos, gritava ela do megafone, voz rouca de emoção. Mas o golpe pessoal veio em Faro. A mãe de João, recém-reconciliada, ligou chorando. Eles vandalizaram a casa, filho. Escreveram mãe de sodomita na porta. Eu aguento, mas volte. João dirigiu sul na mesma noite, Miguel ao lado, o carro cortando a noite como uma lâmina. Em Faro, a praia estava deserta, ondas lambendo a areia como lágrimas. A mãe os recebeu fraca, mas de braços abertos. Eu fui cega, mas agora vejo. Lutem por mim também. O clã atacou então, carros pretos bloqueando a estrada de volta, faróis cegando como olhos de demónios. Tiros rasgaram a noite, o carro de João derrapando em curvas apertadas. Miguel dirigia, mãos firmes no volante, enquanto João ligava para Duarte. Socorro no IP1, agora. A perseguição foi cinematográfica, sirenes ao fundo, balas ricocheteando, o cheiro de borracha queimada. Eles escaparam por pouco, um pneu furado forçando parada em um posto de gasolina em Setúbal. Ali, sob luzes fluorescentes, João desabou nos braços de Miguel. Porque nós? Por amarmos. Miguel, com um corte na testa, beijou sua fronte. Porque nosso amor é luz no escuro deles. E luz assusta. Duarte prendeu os perseguidores, as gravações selando o destino de Abel. Julgamentos se seguiram, manchetes mudando de ódio para justiça. João e Miguel testemunharam, mãos unidas na corte de Lisboa, olhos firmes contra olhares acusadores. A vitória era coletiva, Tiago reabilitado, Inês expandindo sua rede, Carla abrindo um abrigo no norte. Em uma primavera florida, eles renovaram votos na praia de Faro, a mãe de João abençoando com lágrimas. A oliveira, agora alta, sombreava o piquenique. Nós somos a mudança, disse Miguel, tostando com vinho local. João sorriu, o violão ao lado. E a música continua. Verões em Portugal são fogo líquido, o sol derretendo o asfalto das ruas de Lisboa em poças espelhadas. João e Miguel haviam comprado a casa em Cascais anos atrás, uma vila modesta com jardim de buganvílias e vista para o mar, onde o Atlântico rugia promessas de eternidade. Ali, longe do burburinho, eles cultivavam uma rotina, manhãs de café na varanda, tardes de composição para João, restaurações para Miguel. Mas o passado, como as marés, sempre retornava, e naquela estação escaldante, trouxe uma onda inesperada. Tudo começou com uma carta, não anonima,
mas assinada por um nome que João pensara enterrado, o irmão mais velho, Antônio, de quem se distanciara após o escândalo em Faro. Eu era o cego da família, escrevia ele, a caligrafia trêmula. Perdi um filho para o ódio que ajudei a semear. Venha ao batizado do meu neto. Traga Miguel. Seja família de novo. O convite era um espinho no coração de João, perdão ou armadilha. Miguel leu por cima do ombro, os olhos estreitando. Ele pode ter mudado. Ou pode ser o clã disfarçado. Inês, consultada por videochamada de seu bar agora franchisado no Porto, riu. Vá, mas com olhos abertos. Eu mando Carla para vigiar, ela adora batizados fingidos. Tiago, agora ativista em Braga, acrescentou, o norte está quieto desde Abel, mas sussurros dizem que é um novo líder, uma mulher chamada Lúcia, que usa charme para recrutar. A dúvida pairava, mas João sentia o puxão do sangue. Eu vou. Pela mãe, pelo que resta. Faro os recebeu com calor abraçador, o Algarve florescendo em laranjais e falésias cor de âmbar. A casa da família, uma moradia branca com azulejos azuis, parecia saída de um postal, mas as rachaduras estavam lá, literais e metafóricas. Antônio os recebeu na porta, mais grisalho, os ombros curvados pelo tempo e remorso. Irmão, disse ele, abraçando João com rigidez inicial que emulseu em lágrimas. Miguel ficou de lado, mão na de João, um escudo silencioso. O batizado foi na igreja local, uma procissão de branco e água benta, onde olhares curiosos se demoravam neles. Os heróis de Lisboa, sussurravam alguns, os pecadores, resmungavam outros. Mas a noite trouxe o veneno. Após o almoço de frutos do mar, enquanto crianças brincavam no pátio, uma mulher se aproximou, elegante, com cabelo ruivo e sorriso de serpente. Lúcia, apresentou-se ela, apertando a mão de João com frieza calculada. Ouvi tanto sobre vocês. O amor que desafia tudo. Inspirador. Seus olhos, verdes como os de Miguel mas frios como gelo, traíam a mentira. Antônio, notando a tensão, puxou-a de lado, mas tarde demais. Vocês acham que venceram? O norte lembra. A fuga foi imediata, malas jogadas no carro, estrada para o norte cortada por curvas traiçoeiras. Lúcia os seguira, seu carro branco como um fantasma nas curvas do IP1. No retrovisor, João via o brilho de faróis, o coração acelerando. Ela é a nova Abel, murmurou Miguel, pisando no acelerador. O confronto veio em um mirador isolado perto de Lolé, onde o mar se estendia como um abismo azul. Lúcia parou, descendo com dois homens, armas discretas no cinto. Vocês dividem famílias, destroem tradições, acusou ela, voz melíflua. Meu pai era de Domingos. Isso acaba aqui. A briga foi menos física, mais verbal, um duelo de palavras afiadas. João, violão no banco de trás como talismã, falou primeiro. Tradições. Seu pai traficava morte, odiava amor. Isso é tradição. Lúcia riu, mas os homens hesitaram, um deles, jovem, com olhos duvidosos, baixando a arma. Eu tenho um irmão como vocês, confessou ele. A rachadura se abriu, dúvidas, histórias trocadas, o ódio se dissolvendo como sal na água. Lúcia fugiu sozinha, derrotada não por balas, mas por humanidade. De volta a Cascais, Antônio ligou dias depois. Ela era prima distante. Eu a expulsei. Obrigado por me mostrar o caminho. O perdão se solidificou em visitas regulares, netos correndo pelo jardim, a família se tecendo de novo. Mas o verão trouxe outra surpresa, uma gravidez por adoção. Uma menina de 5 anos, órfã de um casal LGBTQ mais vítima de ódio no interior, precisava de lar. João e Miguel, após noites de deliberação, disseram sim. Seremos pais, sussurrou Miguel, lágrimas nos olhos. Inês foi madrinha, Carla tia honorária, Tiago padrinho. A adoção, um labirinto de burocracia e preconceitos, foi vencida com advogados e protestos. A pequena Ana chegou em uma manhã de agosto, olhos castanhos curiosos, mãos agarrando um urso de pelúcia. Casa? Perguntou ela em português hesitante. João ajoelhou-se, coração inchado. Casa. Para sempre. As noites iniciais foram de choros e canções de ninar, fados suaves no violão, histórias de heróis que amavam apesar de tudo. O clã tentou um último golpe, uma bomba caseira no jardim da Sombra Livre, ferindo Inês levemente. Mas a resposta foi unânime, marchas em todo o país, de Lisboa a Faro, clamando por leis mais duras contra o ódio. Lúcia foi presa, seu império desfeito por traições internas. No primeiro Natal de Ana, a vila brilhou com luzes e risos. João tocou Menino Jesus,
Miguel pintou enfeites, a mãe de João assava rabanadas. Nós construímos isso, disse João, abraçando a família. Do caos, amor. O inverno de 2025 caiu sobre Portugal com uma garoa persistente, transformando as ruas de Lisboa em rios prateados que refletiam luzes de Natal precoces. João, agora com linhas finas ao redor dos olhos que contavam histórias mais que anos, caminhava com Ana pela Avenida da Liberdade, a mãozinha dela segura na sua, o violão pendurado nas costas como um companheiro fiel. Aos 8 anos, Ana era uma força, cabelos cacheados herdados de pais desconhecidos, curiosidade afiada como uma navalha, e uma aceitação natural do amor de seus pais que desarmava qualquer dúvida. Papai João, por que as pessoas ainda gritam na rua? Perguntou ela naquela tarde, apontando para um grupo de manifestantes com cartazes anti-LGBTQ mais perto do Rossio. João parou, ajoelhando-se para ficar no nível dela, o coração apertando como sempre que o mundo invadia sua bolha. Porque alguns têm medo do que não entendem, filhota. Mas nós cantamos mais alto. Ela sorriu, beijando sua bochecha. Então toca uma música agora. E ele tocou, uma melodia improvisada sobre arco-íris e mares calmos, atraindo olhares curiosos que se suavizavam em sorrisos. Em casa, Miguel preparava o jantar, bacalhau à brás, o aroma enchendo a vila de Cascais com conforto doméstico. Como foi o dia na escola dela? Perguntou ele, limpando as mãos no avental salpicado de tinta. João contou sobre a pergunta de Ana, e Miguel suspirou, puxando-o para um abraço. Ela é mais forte que nós éramos. Mas o ódio. Ele muta, não morre. De fato, relatórios de Duarte chegavam semanais, células remanescentes do clã, agora online, espalhando desinformação em fóruns obscuros. Eles planejam algo grande para o orgulho de junho, avisara o agente na semana anterior. Um ataque simbólico. Inês, agora casada com sua escritora de poesia, organizava a Marcha do Orgulho com fervor renovado. Venham todos, com crianças, com violões, com amor, convocava ela em lives no Instagram. Carla, de Braga, coordenava o Norte, enquanto Tiago, em uma ONG de direitos humanos, treinava ativistas jovens. A rede que haviam tecido era vasta agora, um tapete de solidariedade tecida de cicatrizes compartilhadas. Mas o conflito pessoal veio de onde menos esperavam, o passado de Miguel. Uma carta de Faro, não da família de João, mas de um primo distante de Miguel, revelando um segredo: o pai dele, o pescador que o espancara anos atrás, estava morrendo de cirrose, pedindo perdão em leito de hospital. Ele chorou seu nome na febre, escrevia o primo. Miguel leu em silêncio, o rosto uma máscara de conflito. Eu o odeio ainda. Mas... e se o perdão for para mim, não para ele? Eles foram juntos, dirigindo pelo sul em um dia de sol fraco. O hospital em Faro cheirava a desinfetante e arrependimento, o pai de Miguel uma sombra do homem rude de outrora, pele amarelada, olhos fundos. Filho, murmurou ele, a mão trêmula estendendo-se. Eu fui monstro. Deus me perdoe, mas você. Perdoe. Miguel hesitou, João ao lado como âncora. Palavras saíram em torrente, acusações, dores, o peso de anos escondendo amor. Então, um toque, mão na mão, o primeiro em décadas. Eu perdoo, disse Miguel, voz quebrada. Mas lembre, o amor vence o ódio. O pai morreu dias depois, em paz, e Miguel enterrou o fantasma com ele. O orgulho se aproximava como uma tempestade. Treinamentos em parques, cartazes pintados na vila, Ana desenhando bandeiras com giz de cera. Mas na véspera, o golpe, um informante de Tiago avistou explosivos em um armazém de Alfama, destinados à parada. É Lúcia de novo, ela saiu da prisão por bom comportamento, montou célula online, relatou ele por chamada. A polícia invadiu, mas não antes de um confronto, tiros, prisões, e um ferido, um ativista jovem que Inês abraçara como irmão. A marcha aconteceu mesmo assim, uma onda humana de cores serpenteando do terreiro do Paço ao Bairro Alto. João e Miguel marchavam no centro, Ana nos ombros de Miguel, violão tocando hinos de resistência. Gritos de ódio ecoavam das calçadas, mas eram afogados por canções, beijos públicos, mãos unidas. Lúcia foi recapturada na multidão, algemada sob aplausos. Vocês não param, cuspiu ela para João. Ele sorriu, sereno. Não. Porque amamos. Pós-marcha, a família cresceu, adotaram um menino de 3 anos, órfão de uma tragédia similar. A vila transbordava, risos, músicas, jantares com Inês e CIA. Mas o clímax veio em uma turnê. João, convidado para um festival em Coimbra, levou a família. No palco, sob estrelas, ele dedicou uma canção a todos os amores que o mundo tentou apagar. Miguel, na primeira fila com as crianças, chorou abertamente.
De volta, uma surpresa, o presidente condecorou-os com a Ordem do Infante, reconhecendo sua luta. Heróis da democracia, disse ele no palácio. Mas para João, o verdadeiro prémio era o jantar em família, Ana cantando fado torto, Miguel rindo. O ciclo de conflito e resolução descia-se eterno, mas agora com ferramentas, leis mais fortes, educação nas escolas, uma sociedade que, devagar, mudava. Em uma noite de inverno, na varanda, João tocou para Miguel. Nossa história é um fado, mas com final feliz. Miguel beijou, não final. Continuação. A primavera de 2026 desabrochou em Portugal com uma explosão de camélias e jasmins, perfumando o ar de Lisboa como um perfume antigo. João, aos 35 anos, sentia o peso dos anos não em rugas, mas em uma sabedoria quieta, a de quem sobrevivera a balas, ódios e silêncios. A vila em Cascais era agora um hub de criatividade, estúdio no sótão onde ele compunha, ateliê no porão para Miguel, e um quarto bagunçado para as crianças, Ana e o pequeno Tomás, cujas risadas ecoavam como sinos. Mas sob a superfície de idílio, as correntes do passado puxavam ainda. Tudo reacendeu com uma ligação de Duarte, aposentado mas vigilante. Lúcia escapou durante uma transferência. Rumores dizem que ela fugiu para a Espanha, mas contatos no Minho falam de uma nova célula, Filhas da Pátria, recrutando mulheres descontentes com a agenda gay. João desligou, o estômago revirando. Inês, em pânico controlado, convocou reunião na Sombra Livre, Carla de Braga, Tiago do Porto, todos via Zoom e ao vivo. Ela é fantasma agora, disse Carla, rosto cansado na tela. Mas nós somos a rede. Monitor, eduque, resista. Miguel, pragmático, sugeriu fortalecimento, alarmes na vila, autodefesa para as crianças. Ana já pergunta sobre por que papais são especiais. Vamos ensinar verdade sem medo. As aulas começaram, contos de heróis GLBT na história portuguesa, de rainhas lésbicas medievais a poetas queer do século XX. Tomás, com seus 3 anos, desenhava famílias de arco-íris, inocente mas intuitivo. O conflito escalou quando Lúcia atacou indiretamente, um documentário falso online, A Queda de Lisboa, como o amor gay destruiu tradições, viralizando em grupos conservadores. Entrevistas manipuladas, fotos antigas de João e Miguel editadas em cenas de caos. Manifestações pipocaram novamente, mas agora com contragolpes, influencers jovens desmascarando as mentiras, petições com milhões de assinaturas. João respondeu com música, um single lançado, Saudade Rebelde, que subiu nas paradas, letras sobre amor resiliente. Mas o pessoal veio em camadas. A escola de Ana suspendeu-a por comportamento inadequado após ela beijar uma amiguinha na bochecha. Não fazemos isso aqui, disse a diretora, olhos evasivos. João e Miguel invadiram o escritório, exigindo mudança. Ela aprende amor em casa. Vocês ensinarão respeito. A mídia pegou, forçando políticas inclusivas. Inês sofreu o pior, seu bar no Porto vandalizado, paredes pichadas com mortas anormais. Ela chorou pela primeira vez na frente deles, a poeta abraçando-a, eu construí isso para Sofia, soluçou. A resposta foi coletiva, crowdfunding reconstruiu em dobro, com murais de artistas queer. Lúcia foi localizada em um vilarejo galego, extraditada após uma operação conjunta luso-espanhola. No tribunal, ela encarou João e Miguel. Vocês roubaram minha família. João, testemunhando, disse, não. O ódio roubou de todos nós. Condenada, ela partiu em silêncio, o ciclo quebrado. Com paz relativa, a família viajou, dor de barco, praias do Algarve, Coimbra de trem. Ana escreveu um diário, meus papais são super-heróis porque amam grande. Tomás cantava fragmentos de fado. Em um festival em Lisboa, João subiu ao palco com convidados, Inês recitando poesia, Miguel pintando ao vivo, crianças dançando. A multidão, diversa, cantou junto. Isso é Portugal, anunciou ele. Amor em todas as formas. Anos fluíram, Ana na adolescência, questionando identidade, Tomás descobrindo música. Conflitos menores vinham, debates familiares, preconceitos residuais, mas resolvidos com diálogo, abraços. Na velhice, João e Miguel, grisalhos na varanda, olhavam o mar. Nossa vida foi uma sinfonia caótica, disse João. Miguel sorriu. Mas harmoniosa no fim. A oliveira, frondosa, abrigava netos. O legado, não ausência de conflito, mas amor que o transcendia.